A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Deixa eu pausar aqui um pouquinho. Continuando, amém? É que aqui de dia é muito barulho, né, irmãos? Não é fácil, não. Amados, eu quero deixar uma palavra do Senhor para o teu coração. Um conselho de Deus para você que está sem igreja. Para você que está sem ministério. Eu tenho um conselho do Senhor para dizer para você que você não deve ficar sem igreja. Você deve procurar uma igreja. Porque toda ovelha, ela precisa de um pastor. Deus, o Senhor Jesus, Ele é o sumo dos pastores. O que é o sumo dos pastores? Ele é o superior, Ele é o chefe, Ele é o líder de todos os pastores que estão aqui na terra que Ele levantou. Então Jesus, Ele é o Senhor dos pastores. Os pastores que são levantados por Jesus para cuidar do rebanho do Senhor, Ele é sujeito ao sumo dos pastores. Ele é sujeito ao Senhor Jesus. Há alguém que diga assim, eu não preciso de pastor. Se você é uma ovelha do rebanho de Jesus, você não pode se apacentar sozinha. Ovelha não se apacenta sozinha. Toda ovelha, ela tem um pastor. Até as ovelhas de 4 pernas, de 4 patas, ovelhas, animal, ela não pode se apacentar sozinha. Se o dono das ovelhas pegar as suas ovelhas e não contratar um pastor, ou ele não ir levar as ovelhas para um bom pasto, para comer, um lugar seguro, um lugar tranquilo, onde não há perigo de lobos. Porque o dono das ovelhas sabe o lugar perigoso aonde tem lobos. Então nunca ele vai levar as suas ovelhas no lugar aonde tem lobos. Porque ele sabe que as suas ovelhas vai estar correndo o risco de morrer. Então, amados irmãos, o pastor, ele vai guiar aquelas ovelhas. A ovelha, ela não tem entendimento para ela cuidar de si mesma. A ovelha não tem entendimento para cuidar de si mesma. Ela precisa do pastor. Aí o pastor vai levar ela para beber água, águas boas, não águas sujas, vai levar onde tem bons pastos. Então o dono daquelas ovelhas, ele vai cuidar daquelas ovelhas levando em lugares bons. Porque aquelas ovelhas é daquele dono. Então, aquelas ovelhas, estou falando aqui, ovelhas de quatro pernas, ovelhas, animais, para depois chegar nas ovelhas espirituais. Então o dono daquelas ovelhas, ele vai cuidar. Se aquela ovelha por acaso estiver comendo ali, uma cobra picou, um escorpião, ou ela quebrou a perna, ou ela caiu de um despenhadeiro, o que aquele pastor vai fazer? O dono daquela ovelha, ele vai lá buscar aquela ovelha. Ele já tem um remédio na mão, ele tem um cajado na mão, se a ovelha cair, ele pegava com o cajado aquela ovelha. O cajado, gente, era para pegar as ovelhas. Era para, se a ovelha cair, porque o cajado é uma vara comprida com uma dobra assim, ó. Uma dobra, era um cajado comprido, acho que vocês já viram numa foto, alguma coisa, e virada assim. Então, é suficiente para colocar embaixo da ovelha e tirar a ovelha de algum perigo que ela tiver. Então, o dono daquelas ovelhas vai cuidar, porque aquelas ovelhas têm dono. Tem dono. E ele vai curar as feridas se aquela ovelha vir se machucar, ser picada por uma cobra, ser picada por ou até algum urso tentou pegar ela, o dono da ovelha. O dono da ovelha, ele enfrenta o urso. Você viu Davi? Quando estava cuidando da ovelha do pai dele, veio um leão, veio o urso para devorar a ovelha do seu pai. O que Davi fez? Ele matou o leão e o urso. Por quê? Ele era um pastor que amava aquelas ovelhas. Ele cuidava de verdade. O dono das ovelhas não era ele.
O dono das ovelhas era Jessé, o seu pai. Mas aquele pastor, chamado Davi, que estava cuidando da ovelha do seu pai, ele tinha um amor muito grande pelas ovelhas. Então, por isso que ele arriscou sua vida matando um leão. Gente, que tem coragem de matar um leão por causa de uma ovelha? E um urso. Tudo animais ferozes. Mas Davi arriscou a vida dele. Isso também representa Jesus. Que um bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Porque uma ovelha custa caro para o pastor. Um pastor de verdade. Um pastor de verdade, não mercenário. Mercenário que recebe dinheiro, se viu o perigo, ele corre, ele larga as ovelhas lá, ele não está nem aí. Tem pastor que não está nem aí para as ovelhas. Agora pulando agora para a ovelha de 2 pés. Tem pastor que não está nem aí para as ovelhas. Tem pastor que não quer saber das ovelhas. Tem pastor que só quer saber do dízimo da ovelha. Se a ovelha estiver doente, tiver que morrer, ele nem sabe que morreu. Ele nem sabe que morreu. Então, o que é que eu estou dizendo hoje para você? Procure uma igreja séria. Uma igreja que pregue a verdadeira palavra do Senhor, sem heresias, sem miticismo. Olha, eu te aconselho, não vá na igreja cheio de miticismo. Não vá nessas igrejas, onde é rosa, é mesa branca, é sal grosso, é rosa vermelha, é anel, é não sei o quê. Não vai nessas igrejas, não. Procure uma igreja séria, que preza pela palavra de Deus. Tem igreja boa, tem igreja séria por aí, que você vai ser cuidado. Você não pode ficar sem ministério, você não pode ficar sem a igreja. Porque você fala assim, o meu pastor é Jesus, mas eu quero lhe ensinar uma coisa. Que o pastor Jesus, o sumo, o superior, o líder, o chefe dos pastores, que significa isso, o sumo, o chefe, o líder, o que manda em todos os pastores, ele levantou pastores, porque Jesus está no céu. Jesus viveu na terra, mas ele foi para o céu. Enquanto ele estava aqui na terra, ele apacentou as ovelhas. Mas aí ele pediu para Pedro apacentar as ovelhas dele, porque ele ia voltar para o céu. Jesus não está mais aqui em carne e osso. Não, Jesus está aqui em espírito. Então o que ele fez? Ele foi para o céu, mas levantou pessoas para cuidar das suas ovelhas, para cuidar do seu rebanho. Por isso que um dia ele disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro disse, Senhor, eu te amo. Aí Jesus repetiu de novo, Pedro, você me ama? Pedro disse, eu te amo, Senhor. Aí a terceira vez Jesus disse, Pedro, você me ama? Aí Pedro se entristeceu porque ele lembrou que foi 3 vezes que ele negou Jesus. Ele ficou com medo de estar falando aquelas coisas para Jesus e depois negar Jesus de novo. Aí ele baixou a cabeça meio triste e falou assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou pela terceira vez, então apacenta as minhas ovelhas. Você viu como Jesus se preocupa? Você viu como Jesus se preocupa com as ovelhinhas dele? Ele se preocupa, então ele levanta pessoas para cuidar das ovelhas dele. Aqui em João 10 fala sobre as ovelhas. Ele disse que haverá um só rebanho. Vai acabar esse negócio de pastores, vai acabar esse negócio de placa. Um dia não vai ter mais isso. Não vai ter mais placa de igreja. Um dia não vai ter um pastor fulano de tal cuidando do rebanho, outro dia outro pastor cuidando de outro rebanho, outro dia... Não. O Senhor Jesus disse que haverá um só pastor e um só rebanho. Agora aí ele já está falando dele. Ele, o único, não haverá mais pastores. Não haverá, quando Jesus levar a igreja para o céu, ele reinará sobre as ovelhas dele. Ele não levantará mais pastores, porque os pastores que ele levantou era para cuidar das ovelhas dele aqui, na terra, nessa terra, enquanto ele está lá no céu. Por isso que ele disse, Pedro, se tu me amas, cuide das minhas ovelhas. Jesus se preocupa com você. Jesus não quer que você fique sem a igreja, sem ter um pastor para cuidar, porque a igreja ela é uma irmandade. A igreja também é uma família, você precisa estar numa igreja. Você precisa ter comunhão com os irmãos.
Agora você vai um dia, você não tem igreja. Aí você vai um dia em uma. Aí um dia você vai em outra. Aí você fica assim, perambulando. Perambulando de igreja em igreja. Isso não vai render fruto para o teu espírito. Isso não vai. O bom é você ter um lugar para ir. Nem que seja nos domingos. Quem sabe você não tem tempo de ir na igreja meio de semana. Mas você sabe, aquela é a minha igreja. Aquele é o meu pastor. Agora, você não tem compromisso com uma igreja, você não tem compromisso com um pastor, a igreja não tem compromisso com você também. A igreja não sabe nem quem você é. Nem quem você é, nem se você existe. Se você morrer ou ficar doente, ninguém nem sabe que é você. Mas você entrando numa igreja, você vai conhecer pessoas, você vai... Não vou dizer que se a igreja é grande, você conhecer toda a igreja, não. Mas você vai conhecer alguém. Você vai conhecer um amigo, você vai conhecer um irmão, você vai ter proximidade de alguém. Deus vai sempre colocar pessoas no seu caminho, um irmão, uma irmã, que vai simpatizar com você. E aí você, pronto, cria uma amizade. É gostoso ter uma igreja, gente. É gostoso ter um pastor de verdade. Por isso que eu estou falando. Aí você fala assim, pastora, mas qual é a igreja certa? Eu não sei qual é a igreja certa. Olha, Jesus, ele vai te mostrar a igreja certa. Jesus vai te mostrar. Ele vai falar no teu coração. Quando você ir, você vê qual é o sistema da igreja. Igreja que tem muita idolatria, igreja que tem muita coisa misturada. Eu não te aconselho que você fique numa igreja assim. Eu não te aconselho. Ficar numa igreja que vende muita bugiganga. Eu não te aconselho ficar de igreja assim. Igreja que cria fronha, outra caroço de feijão, outra pá de meia. Coisa benta, água do Rio Jordão, eu não te aconselho. Outra que vende mezuzá, eu não te aconselho. Tem igrejas boas aí que não tem esse misticismo, que não tem esse mundo de coisa, de tranqueira. Isso é tranqueira. Isso é tranqueira. Isso não vai edificar você em nada. Vai procurar uma igreja que tem palavra de Deus. Procura uma igreja que tem palavra de Deus. Palavra de Deus. E que edifica teu coração. Deus vai te guiar. Você é uma ovelha dele? Ele vai te guiar a um poço de água cristalino. Ele vai te levar a um pasto verdejante. Peça para Jesus. Fala, Jesus, me leva numa igreja que tenha a tua palavra de verdade. Jesus, me leva numa igreja que eu possa, Senhor, congregar ali, ter um pastor para cuidar de mim. E eu ter uma igreja para ir, nem que seja nos meus domingos, Senhor. Eu sei que aquela é a minha igreja. Não é bom que você fique perambulando, meu irmão, minha irmã, sem igreja, vai um dia em um, vai um dia em outro, ninguém tem compromisso com você não tem compromisso com ninguém, fica aquela coisa toda. Mas você fica vazio. Mas você tem uma igreja, tem um pastor. É até Jesus voltar. Ele disse que haverá só um rebanho. Ele é o sumo dos pastores. Não adianta alguém dizer assim, eu não preciso de pastor para cuidar de mim. Então você não é uma ovelha. Porque toda ovelha, ela precisa do pastor. O pastor para curar as feridas, o pastor para pegar com o cajado, o pastor para cuidar, o pastor para dar comida boa, dar águas boas, água cristalina. É isso que o pastor faz. Curar a ferida da ovelha. É isso que Mas se você não é ovelha, então você realmente não precisa de pastor. Então você é bode. Você é bode? Mas não, você precisa. Jesus levantou os pastores. Foi ele que disse. Tá? Eu até marquei aqui. Olha aqui, ó. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por isto é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Você está vendo Jesus? Jesus deu a vida pelas ovelhas. Jesus se preocupa. Quando Jesus vê um pastor que não está cuidando, curando da ovelha, Jesus vai chamar esse pastor. Esse pastor ele vai dar conta das ovelhas. Se Deus deu 200 ovelhas para ele, Deus vai pedir conta das 200 ovelhas. Se Deus deu 50, Deus vai pedir conta das 50 ovelhas. Se Deus deu 100, se Deus deu 1000, Deus vai pedir conta das 1000 ovelhas. Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, haverá um só rebanho e um só pastor. Quando é? Não é aqui na terra. Porque Jesus está lá no céu. Ele não vai descer para cuidar de você.
Agora ele vai o quê? Usar os pastores para dar uma boa palavra para você, um bom alimento, o cuidado do Senhor, indicar o caminho. Se você quer tomar alguma decisão, você tem o seu pastor para pedir um conselho, para conversar. Então o teu pastor vai te estar aconselhando, porque você tem um pastor. Olha, irmãos, eu vou dizer, eu sou pastora, eu já aconselhei tantas pessoas sem pastor, que não tinha pastor. Não tinha igreja. Então ele não tem a quem recorrer. Agora tem ovelhas também que ela tem pastor e ela não tem nem acesso ao seu pastor. Ela não consegue nem ter um conselho do seu pastor, porque tem pastor que ele não tem tempo para as ovelhas. Ele não tem tempo para as ovelhas, né? Então, e eu aconselhei já para pessoas de outras igrejas, porque não conseguia ter conselho do pastor dele, e eu dava meus conselhos de Deus. Independente se aquela pessoa era de outra igreja ou não, eu chegava tarde na minha casa, aconselhando aquela pessoa que não era da minha igreja, não era do meu ministério. Então, eu não tinha compromisso com aquela ovelha, porque cada pastor, ele tem compromisso com aquela ovelha. Então, é ele que tem que dar atenção, porque eu não posso cuidar de uma ovelha que está em outro redil. Outra igreja é outro redil. E aquele redil tem um pastor para cuidar. Mas muitas vezes vinha ovelhas de outros redil para vir se aconselhar comigo. A gente não pode negar um conselho do Senhor, que muitas vezes aquela ovelha estava angustiada, precisando de uma direção, estava sem direção, não tinha direção, e a gente dava uma direção para ela. Porque, enfim, ela é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Independente de não ter atenção do seu pastor, mas é uma ovelha do Senhor. Então eu não posso negar um conselho. Se alguém vir me pedir, porque em primeiro lugar, aquela ovelha pertence a Jesus. Aquela pessoa pertence ao Senhor Jesus. Então não me custa dar o conselho. Mas o certo é o pastor da sua igreja. Então, minha irmã, meu irmão, você que está sem ministério, procure depressa uma igreja. Peça para o Espírito Santo levar você numa igreja boa, uma igreja séria. O Espírito Santo vai te levar. Não fica perambulando de igreja em igreja, sem ter alguém que cuide de você. Você é uma ovelha. Você não pode se apacentar a si mesmo. Você não pode. Ovelha tem que ter um pastor. Até a ovelha de 4 patas, ovelha animal, ela não se apacenta sozinha. É o pastor que pega elas e leva ela lá num pasto legal, um pasto que tem muitos capins, verdejantes. Por isso que Davi falou assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente em águas tranquilas. Por que Davi falava guia-me? Porque Davi era um pastor. Ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia o que era levar as ovelhas em águas tranquilas. Porque um pastor não vai pegar suas ovelhas e levar em um rio cheio de correntes perigosas, turbulento, para as ovelhas ali beber. O que vai acontecer? A turbulência daquele rio, porque tem rio que tem corrente, vocês sabem disso, leva aquela ovelha embora, mata a ovelha afogada. Então um bom pastor, ele tudo tem que conhecer isso. Os rios perigosos. Não levar suas ovelhinhas para beber em um rio turbulento, perigoso. Não, o bom pastor ele tem que ter entendimento. Não, esse rio aqui é perigoso. Eu vou levar em um rio tranquilo, que eu sei que minhas ovelhinhas vão beber, aquelas águas cristalinas, aquele rio rasinho, e eu sei que ela não vai morrer afogada. Coisa linda, né, gente? Coisa linda. Por isso que Davi falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele não deixava faltar nada para as ovelhas dele. Então ele estava dizendo, Jesus também, Deus é meu pastor, do jeito que eu fazia com as minhas ovelhas, ele também vai fazer comigo, ele não vai deixar me faltar nada, comida, água, pastos verdejantes, cuidado, remédio, tudo. Deus quer cuidar de você. Ele está cuidando de você. Mas ele levantou pastores aqui na terra. Jesus, ele é o sumo dos pastores. Você precisa de um pastor para liderar você, para cuidar de você, para guiar você e levar você às águas tranquilas. Tá bom, minha querida, meu querido, se você gostou dessa mensagem, dá a sua curtida, o seu joinha. Olha aqui, ó, não estou lhe pedindo dinheiro, não estou nada. Seu joinha. Estou lhe dando conselhos de Deus. O Senhor botou no meu coração essa mensagem. Tem muita gente sem igreja.
Tem muita gente frustrada porque saiu daquela igreja, porque aconteceu um problema e ela não quer mais saber de igreja. Não, por favor. Nem todas as igrejas é igual. Nem todo pastor é ruim. Não, se você conhecer um pastor do mal, um pastor ruim, maligno, não. Tem pastores sérios. Tem pastores abençoados por Deus nessa terra que se preocupa com o rebanho, se preocupa com as ovelhas de Jesus, se preocupa em dar uma comida boa, um alimento bom, tá bom? Então fica aqui o conselho de Deus para você. Deus vai mostrar uma igreja boa que o seu coração vai se identificar. E aí você vai dizer, eu vou ficar aqui, porque foi aqui que o Senhor fez o meu coração se sentir bem. Tá bom, minha querida, meu querido? Ouça esse conselho de Deus que está usando minha boca para falar com você. Fica na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe, manda para grupo, manda para amigos. Em nome de Jesus Cristo. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Ative o sininho das notificações. Em nome de Jesus. E você pode comentar, viu? Você pode comentar no meu canal. Meu canal é livre. Você pode comentar. O que você acha disso? Tá bom, minha querida? Ó, um beijo para todos os meus inscritos e aqueles que não se inscreveram também. Tchau, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor.